e nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no 8º capítulo, a partir do versículo de número 4. Nós hoje estamos encerrando a série sobre o Espírito Santo, e esse é o ano do avivamento, né? E durante todos esses meses nós seremos ministrados pela palavra do Senhor nessa direção, sobre avivamento, sobre oração, sobre o Espírito Santo. E eu creio que o Senhor tem novas experiências para cada um de nós, individualmente, como foi falado aqui, ministrado pela Bia, e também coletivamente, como igreja, né, Thales? Nós cremos que o Senhor tem isso para nós, no nome de Jesus. Quantos acharam? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o avivamento em Samaria, um pouquinho inusitado, mas muito poderoso. A palavra de Deus diz assim: os que iam dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Olha aí, assim houve grande alegria naquela cidade. Versículo 8, assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Irmãos, depois que Salomão, o filho de Davi, morreu, a história conta que Israel foi dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, ele foi composto ali por 10 tribos, as quais Jacó havia dado herança para os seus 10 filhos. E o reino do sul ficou ali para Judá e Benjamim. Essa divisão do reino de Israel aconteceu por causa de questões políticas, por causa de questões econômicas. Mas essa informação é importante para nós, porque a primeira vez que os samaritanos são mencionados na história, está lá no segundo livro de Reis, no capítulo de número 17. Ali no reino do norte, a história diz, a Bíblia conta que o rei da Síria, ele sitiou aquele lugar e ele tomou aquele lugar. Aquelas 10 tribos ali, elas foram invadidas e conquistadas pelo rei assírio. E por conta disso, os assírios passaram a habitar ali naquela região de Samaria, e houve ali uma miscigenação, ou seja, uma mistura entre o povo de Deus e entre os assírios, o que fez com que os judeus ali do lado sul do país, que ficavam nas tribos de Judá e de Benjamim, agora olhassem para os samaritanos de uma forma um tanto quanto preconceituosa, digamos assim. Porque qual era a palavra de Deus para Abraão? Abraão, a sua descendência jamais poderá ser misturada. Mas com essa divisão do reino, ali onde houve a invasão assíria, e ali no sul, onde houve o cativeiro babilônico, ali houve também esse conflito entre judeus e samaritanos. E é muito importante a gente entender sobre a divisão do reino de Israel, porque é exatamente aqui que o povo passa a ser chamado judeu. Antes disso não. Antes do cativeiro babilônico não dá para falar que o povo judeu que saiu da terra do Egito, não. O povo que saiu da terra do Egito era o povo hebreu, que vieram ali de Abraão, do lugar de Hebrom ali, por isso que eles eram chamados de hebreu. Mas aqui depois do cativeiro babilônico, eles são chamados judeus. Então, houve ali essa invasão, e por conta disso, esse conflito que perdurou até Jesus. Tanto é que no Novo Testamento nós vamos ver ali na conversa entre Jesus e a mulher samaritana, que a mulher pergunta para Jesus: os nossos pais adoraram nesses montes, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de se adorar. E aí Jesus diz para ela: olha, nem nesses montes aqui, porque havia a igreja dos samaritanos no monte Gerizim, e nem em Jerusalém, mas a hora é agora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos ver esse conflito sendo gerado ali até Jesus. Tanto é
é que ali quando Neemias está voltando ali para reconstruir a cidade de Jerusalém, juntamente com Esdras, a história vai dizer que os samaritanos estavam ali para atrapalhar. Por isso os judeus e samaritanos não se davam, até que Jesus veio para quebrar muitos paradigmas, né? Paulo escreve lá na 1 de Timóteo 1,15, dizendo: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele veio para judeu, ele veio para gentil, ele veio para samaritano, ele veio para aquele que está perdido. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Tanto é que um dia Jesus está lá no território dos samaritanos, antes dele ser assunto aos céus, antes dele ser crucificado. Eles foram mal recebidos naquele lugar, e uns dos discípulos disseram assim para Jesus: por que você não manda fogo sobre esse povo? E Jesus falou: quem precisa de médico senão os enfermos? Eu não vim para os justos, mas chamar pecadores ao arrependimento. Então nós vemos que por mais que a história perdurou esse conflito, por mais que os judeus olhassem para os samaritanos e os rejeitavam, Jesus, quando veio, ele veio para trazer uma grande obra também para esse povo que estava sendo rejeitado. Jesus, ele vem para a gente que é rejeitada também. Jesus, ele ama fazer obra na vida daqueles que são mal vistos pela sociedade, porque esse é o nosso Deus, né? Então a história acabou aí, a história desse conflito acabou até que Jesus viesse. E aí Jesus, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele deixou uma promessa para os seus discípulos, dizendo: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder, né? Vocês receberão poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então quando a igreja recebeu ali o revestimento do Espírito Santo, eles ficaram vivendo o deleite do poder de Deus. A finalidade de serem recebidos ali, de serem cheios do Espírito Santo, era para anunciar o Evangelho. Mas eles ficaram ali, vivendo as experiências sobrenaturais. Não é gostoso, irmão? A gente viver novas experiências com Deus, nós sermos cheios do Espírito Santo, nós clamarmos por avivamento, mas a finalidade não é só essa, não é só o desfrute. A finalidade é nós alcançarmos as almas que estão lá fora perecendo. É por isso que primeiro Jesus vem, enche a igreja, para que a igreja possa sair e anunciar o Evangelho, e anunciar as boas novas. Mas foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Jerusalém. Então o que aconteceu? Aconteceu uma grande perseguição. Saulo de Tarso se levantou para perseguir a igreja, e ali quando foram instituídos os 7 diáconos, entre eles Estevão e Filipe, que nós lemos aqui, Estevão foi apedrejado e se tornou o primeiro mártir da igreja. E a Bíblia diz que por conta da perseguição que Saulo promoveu ali em Jerusalém, a igreja foi dispersa. A igreja saiu, e essa dispersão não foi obra do diabo. Nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é obra do diabo. Existem coisas ruins que acontecem na nossa vida, é obra do próprio Deus, para que a gente possa sair da zona de conforto. Porque a promessa de Deus era Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que por causa da perseguição, eles foram dispersos. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, a primeira característica notável do avivamento de Samaria, é que os que iam dispersos anunciavam a palavra. A primeira característica desse avivamento é a fidelidade dos irmãos. A Bíblia diz que Paulo encerrava os crentes na prisão, maltratava, batia, e agora esses que estavam fugindo, eles poderiam assim, eles deveriam, quem sabe, ficar acuados com medo e dizendo assim: olha, não vamos mais pregar o Evangelho não, porque estão sendo perseguidos, nós estamos sendo presos, então vamos ficar quietinho no nosso canto. Mas olha o que a Bíblia diz: os que iam dispersos por todo lado anunciavam a palavra. Então esse avivamento aqui tem uma característica notável da fidelidade dos irmãos. O que é fidelidade, pastor? É você permanecer na posição que Deus te deu. O que é fidelidade? É você permanecer na palavra que o Senhor entregou sobre a sua vida, porque havia uma promessa sobre a vida deles: olha, vocês devem pregar o Evangelho, e a perseguição não foi capaz de parar os crentes que estavam cheios do Espírito Santo.
Eu imagino, irmãos, o coração de Filipe incendiado, dizendo: olha, já que eu não estou mais em Jerusalém, por onde quer que eu passar, eu vou pregar o evangelho, porque existe um fogo aqui no meu peito que eu não posso guardar. Sabe, o crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue reter aquilo que Deus fez na vida dele. Ele tem que anunciar, ele tem que falar, ele tem que pregar. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que diz: existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. É esse fogo que nós desejamos aqui nessa noite. É esse fogo que muda a nossa perspectiva de vida. É esse fogo que nos faz sermos inquietos para que outras pessoas alcancem também a salvação que é em Cristo Jesus. Então, o avivamento, ele é caracterizado pela fidelidade que nós precisamos ter, pela fidelidade que nós precisamos viver, porque a fidelidade, irmãos, é algo que Deus espera de nós. O salmista diz assim: olha, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, que anda no caminho reto, esse me servirá. Então imaginem Deus olhando de lá do céu: cadê os fiéis? Cadê os fiéis para anunciar o meu reino? Cadê os fiéis para pregar as boas novas do evangelho? Sabe, quando eu penso nesse salmo, eu me lembro de Davi, porque Davi foi alguém que estava lá de trás das malhadas, mas Deus estava enxergando a fidelidade dele. A fidelidade, irmãos, que nós temos que ter, ela é enxergada por Deus. Nós não precisamos viver uma vida cristã aparente, e é muitas vezes exatamente assim que nós vivemos. Nós estamos preocupados com o que as pessoas estão enxergando em nós, ou dizendo ao nosso respeito, mas o mais importante é que Deus enxerga a nossa fidelidade. Quando Saul pecou, Deus falou assim para ele, falou para o profeta Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vai lá na casa de Jessé o belemita, porque entre seus filhos tem um que eu estou escolhendo para ser rei de Israel. Quando ele chegou lá, ele vê o primeiro filho do Jessé e diz assim: olha, eis aí o novo ungido de Deus, porque era alto, porque era bonito. Deus falou: não te atentes para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê somente aquilo que está diante do seu coração, dos seus olhos, mas o Senhor, contemplo, examino as intenções do coração e os pensamentos. E aí a Bíblia diz que passaram-se os 7 filhos de Jessé, e o profeta pergunta: acabaram-se os mancebos? Aí o pai lembrou: tem um que está lá, apacentando as minhas ovelhas. Davi não era nem selecionado para se assentar à mesa. E o profeta disse assim: então chama ele lá, porquanto nós não nos sentaremos à mesa até que ele esteja aqui. Então imaginem, irmãos, ele estava fazendo o trabalho que ninguém queria fazer. Ele não estava sendo enxergado por ninguém, mas ele era fiel na parte que lhe cabia. E o avivamento que nós tanto buscamos, o avivamento que nós tanto desejamos, ele vai vir pelo fruto da nossa fidelidade com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Nós vivemos uma geração que só quer viver as coisas grandes, que não quer construir nada, mas enquanto você está trabalhando, sendo fiel àquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, Ele está te enxergando, e Ele é poderoso para derramar uma grande bênção sobre a sua vida. O salmista pergunta: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda no caminho reto me servirá. Salmo de número 89, achei a Davi o meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Enquanto ninguém via Davi, os olhos do Senhor o enxergava. Enquanto ninguém te vê trabalhando, enquanto ninguém te vê orando de madrugada, enquanto ninguém te vê servindo, enquanto ninguém te vê contribuindo, saiba que os olhos do Senhor estão contemplando a sua vida. E o avivamento que nós tanto queremos viver, ele vai ser fruto dessa fidelidade dos irmãos, fruto de cada um de nós, para que permaneçamos naquilo que o Senhor nos deu, permaneçamos na posição que o Senhor nos colocou. Paulo escreve lá em 2 Timóteo 3, capítulo de número 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteiramente ensinado. Por quê? O menino estava querendo fraquejar, o menino estava querendo abrir mão do chamado, e aí Paulo está preso, escrevendo para ele, dizendo assim: ô Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofre comigo, porque ninguém que se alista no exército de Cristo se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Mas tu, porém, permanece naquilo que você foi chamado.
Jesus está falando com pessoas aqui nessa noite: permaneça na posição que o Senhor te colocou, para que você viva um grande avivamento, primeiramente pessoal no seu coração, para que Deus possa rasgar o céu sobre a sua casa, sobre a sua família, e depois sobre essa igreja aqui. Por quê? Porque avivamento é fruto de fidelidade. Sabe o que Jesus diz para uma igreja fiel? Apocalipse, 3º capítulo, versículo de número 7. Quem tem a Bíblia aberta diz amém. Apocalipse 3,7 diz: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha. Olha o que ele diz: eu conheço as tuas obras. Olha o que Jesus diz para cada um de nós nessa noite: eu conheço as tuas obras. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E aí a gente já se espanta: toma cuidado. Mas a verdade é que Ele está contemplando os bons também. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Irmãos, existe algo mais glorioso do que ouvir isso do próprio Cristo? Imagine Jesus olhando para Bereana e Itaquá e dizendo: eu conheço as tuas obras, e mesmo vocês enfrentando aflições, não negastes o meu nome, guardastes a minha palavra. Por causa disso eu coloco hoje uma porta aberta diante de vocês, a porta do avivamento para a cidade de Itaquaquecetuba, a porta para um grande tempo, de uma grande colheita de almas inimagináveis, algo que não será produzido por homens, mas pelo próprio Deus. Existem portas que a gente pode abrir. Existem portas que os nossos engajamentos podem trazer. Hoje a gente vive a era da conexão, irmãos. Sabe, os coaches têm pregado isso. Você precisa se conectar com a pessoa certa para você viver o seu destino. Existe até um cara aí, eu não posso falar que está gravando. Um cara que anda em Alphaville aí, que é o tal do não sei o que lá, conexão. Se você precisa se conectar com a alta, você pode contratar o serviço desse cara aí. Por quê? Porque ele vai abrir porta para você. Mas eu conheço um Deus que abre porta que homem nenhum pode abrir. Eu conheço Deus que pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Querido, você pode ser inteligente pra caramba, perdoe-me o adjetivo, mas aquilo que Deus pode fazer na sua vida é muito melhor e inimaginável. Eu coloquei uma porta aberta diante de ti. E sabe que legal isso? Porque está falando aqui daquele que tem a chave de Davi, daquele que tem autoridade nas suas mãos. Essa questão da chave de Davi é vista lá em Isaías, porque lá no templo de Salomão, no Antigo Testamento, existia a chave de Davi, que era carregada por Sebna. Sebna era o mordomo da casa do tesouro, onde os dízimos eram colocados. Esse cara assim vai descer o tanto, porque ele era alguém que tinha autoridade, ele era alguém que podia entrar a hora que quisesse e sair lá da casa do tesouro. Ele sim vai descer o tanto que ele falou: eu vou fazer uma estátua aqui na porta do templo. Eu vou fazer uma estátua aqui, eu vou colocar o meu túmulo aqui. E aí Deus levanta o profeta para dizer: olha, seu reinado passou, viu? A honra que você tem passou de ti. E eis que naqueles dias eu levantarei o meu servo Eliaquim. Estava falando do próprio Cristo, aquele que teria a chave de Davi, o que ia abrir e ninguém poderia fechar, e o que ia fechar e ninguém poderia abrir. Isaías profetizou, e isso se cumpre aqui em Apocalipse: a fidelidade faz com que aquele que tem a chave de Davi abra uma porta sobrenatural para você. É por isso que vale a pena ser fiel, é por isso que vale a pena preservar a santidade, sabe, mesmo que ninguém esteja te vendo, mesmo que você esteja lá num ambiente de trabalho, aí começa aquela conversa que não é muito conveniente, você precisa pensar: eu serei fiel ao Senhor, porque comigo estará aquele que tem a chave de Davi. O maior romper da sua história virá através da sua fidelidade a Deus, o maior romper da sua família, do seu ministério, das suas finanças, da sua empresa, virá através da sua fidelidade a Deus. A fidelidade faz com que nós venhamos viver coisas extraordinárias na vida. Quantos creem nisso? Só que a gente precisa aprender que a fidelidade não é pautada em circunstâncias, nem tampouco em sentimento. A fidelidade é pautada na aliança. Fidelidade é pautada na aliança, não é pautada em circunstâncias. Por quê?
Quando as circunstâncias estão favoráveis, então eu sou fiel. Vamos ilustrar isso com o casamento. Imaginem, eu sou casado com a Vilma. Se a minha aliança fosse pautada em circunstâncias, o dia que eu saísse de casa brigado com ela, eu ia trair ela na esquina. Por quê? Porque é uma aliança fraca, é pautada em circunstâncias. Se a minha aliança com ela fosse pautada em sentimento, eu seria fiel só quando eu estivesse feliz, quando o meu amor estivesse lá em cima, porque quem é casado sabe disso. Não, mas a fidelidade, ela é pautada na aliança, porque a aliança não tem emenda, a aliança é perfeita, a aliança é algo que foi estabelecida pelo próprio Deus. Então, para uma igreja fiel, ele tem uma porta aberta. Para uma igreja fiel, ele tem algo novo. Para uma igreja fiel, ele tem um avivamento que irá varrer toda essa cidade. O Senhor deseja levantar crentes fiéis aqui, irmãos, fiéis à obra do Senhor, fiéis ao chamado, sabe? A gente vive um tempo onde as pessoas precisam ser evangelizadas para virem ao culto. Vamos evangelizar o irmão para vir ao culto. E às vezes, quando o pastor manda uma mensagem, você tem que pisar em ovos. Tem que falar com cuidado com esse irmão aí, senão ele vai falar: ai pastor, você está querendo cuidar da minha vida? Não, o pastor está aguçando a sua fidelidade a Deus. Pastor está despertando você para colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo que você precisa será acrescentado. Tudo que você precisa não vai faltar para você, quando você entender que você precisa ser fiel a Deus. Fidelidade pautada na aliança, isso é algo tão poderoso, porque quando todos os meses nós estamos aqui, nós vamos ceiar, nós lemos o texto de 1 Coríntios 11, 25, que diz: semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento na aliança no meu sangue. A aliança que Cristo fez conosco é pautada no sangue. Ela tem o preço de sangue. Por que sangue, pastor? Porque o sangue é o máximo que um ser poderia dar de si. Jesus verteu o seu sangue e essa aliança é inquebrável. O que nós precisamos fazer é ter disposição para vivê-la a cada dia. Então diga assim comigo: avivamento é fruto de fidelidade. Onde estão os fiéis nessa noite? Aleluia. 2 Timóteo 2,11 diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. É só aqui: se o negarmos, Ele também nos negará. Aí vem o versículo 13: se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. A cada dia o Espírito Santo está de braços abertos para você, dizendo: ei, eu desejo ter algo novo com você. A cada dia o Espírito Santo está te convidando para viver uma vida mais profunda, te convidando para sair da superficialidade. Ainda que você tenha pecado, ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel, meus irmãos. Outra característica notável do avivamento de Samaria foi a pregação da palavra. Versículo de número 5, quem está com a Bíblia aberta diz amém. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Avivamento é resultado da pregação genuína da palavra. Não existe avivamento sem a pregação do Evangelho. Avivamento sem a pregação da palavra é movimento criado por homens. E a gente vê aí na internet coisas absurdas que acontecem dentro das igrejas. Movimentos absurdos em nome do Espírito Santo e que não se enquadram na palavra. Todo o avivamento, ele precisa ser enquadrado na palavra. Todo o avivamento, ele precisa ter origem na palavra. E a palavra avivar significa restaurar. Quando nós estamos na palavra, quando nós estamos sendo direcionados pela palavra, o Senhor, ele vem e restaura o seu povo. Só que isso acontece através da palavra de Deus. Nós lemos na Bíblia que Esdras liderou uma grande restauração espiritual do povo após o cativeiro babilônico, porque Esdras reuniu o povo na praça, pastor Arnaldo, para ler a palavra. Neemias e Esdras eram contemporâneos de uma mesma época, do cativeiro babilônico. Então Neemias, ele volta lá do reino medo-persa e ele vai ali reconstruir os muros de Jerusalém e reconstruir as portas. Mas Esdras foi levantado para reconstruir o templo e restaurar a vida espiritual do povo.
Então o que Esdras faz? Ele convoca o povo para ouvir a palavra, para ouvir a lei de Deus. Por quê? Avivamento sem palavra não é avivamento, é movimento. E não adianta a gente viver o ano do avivamento aqui, irmãos, e clamar por um avivamento se a gente não senta para aprender a palavra. O avivamento que aconteceu em Samaria, ele teve origem pela palavra, porque Filipe estava ali anunciando o Cristo. Deus só pode avivar um povo, uma nação, se houver a compreensão da sua vontade, e ela vem através da palavra. E sabe o que a gente tem visto, irmãos? Uma geração que sabe fazer conferência. Eu não sou alguém que gosta de criticar a igreja, eu sou pastor, eu gosto de igreja, eu gosto de tudo que a gente promove, mas a grande verdade é que nós somos bons em eventos, nós somos bons em conferências, mas nós somos rasos na palavra de Deus. Quer ver? Faz uma conferência que os bancos da igreja vão estar todos ocupados, faz um culto de ensino, é Pedro, Tiago e João falta. Então o avivamento que nós tanto queremos viver, ele tem origem na palavra. A Bíblia diz que Filipe estava ali, e ele começou a pregar a Cristo, ele começou a anunciar as boas novas do Evangelho, ele começou a pregar a Jesus. E sabe o que é pregar a Cristo? É diferente do que falar sobre Cristo. Pregar a Cristo é você ser ensinado por Ele, você ter tanta comunhão com Ele, que da sua vida você está emanando Cristo. Sabe, nós temos ali Jesus, quando foi conversar com a mulher samaritana, Jesus está ali num diálogo com ela, e diz assim: olha, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que é pregar sobre Cristo? É Cristo fluir do seu interior, para que outras pessoas sejam alcançadas. Você está tão perto de Jesus, você está tão íntimo do Espírito Santo, que as palavras que saem da sua boca, elas são poderosas para transformar a vida de pessoas. E a mulher ali samaritana, ela creu tanto nisso que Jesus falou, que a Bíblia diz que ela largou o seu cântaro ali, ela começou a anunciar para toda aquela cidade, e toda aquela cidade foi até Jesus e creu nele como Messias, porque alguém bebeu dessa fonte, porque alguém agora estava pregando a Cristo, porque alguém agora estava falando da palavra. O avivamento que nós tanto ansiamos virá quando nós pregarmos a palavra de Cristo. E talvez você olhe para a sua realidade e diz: pastor, mas eu não sei pregar, irmão. Eu não estou falando para você subir em cima de um púlpito, eu estou falando para você abrir a sua boca e falar de Jesus no seu trabalho. Eu não estou falando sobre uma boa oratória, eu estou falando de alguém que teve um encontro tão impactante com Ele, que agora a sua maior pregação é o seu testemunho de vida. Você não precisa se preocupar com teologia, com Bíblia, você tem que aprender sim, mas a sua maior pregação é o seu genuíno encontro com Jesus. Pastor, eu não sei pregar. Lembra do dia que você foi convertido? Lembra do dia que Jesus mudou o seu casamento? Lembra do dia que Ele mudou a sua história? E essa pregação será mais eficaz para alcançar a sua casa, a sua família e toda essa cidade de Itaquaquecetuba. Só que o Senhor conta conosco, porque o avivamento ele vem através da palavra. Filipe estava ali anunciando a Cristo, e o resultado veio, porque primeiro eles priorizaram a palavra. Nós estamos em um plano de leitura bíblica, e eu não me canso de dizer isso. Talvez você até pense: nossa, pastor, falar isso todo culto? Sim, vou continuar falando, porque a palavra, irmãos, é a base de todas as coisas. A cada dia nós estamos lendo 3 capítulos da Bíblia, e isso tem sido poderoso, porque a Bíblia, ela não foi dada só para mudar não foi dada para aumentar o seu conhecimento, mas ela foi dada para mudar a sua vida. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, irmãos. Então como que você quer clamar aqui no culto por avivamento, se a sua Bíblia vive fechada em casa? Só que ainda dá tempo, você pode começar hoje. Você pode entrar no link e acompanhar os irmãos, e ler a Bíblia, e ter um devocional. Pastor, mas eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. Você precisa ter tempo para Deus, irmão. Você precisa ter tempo para Deus, porque guarde isso: a distância entre você e Deus é a mesma distância entre você e a sua Bíblia. Se a sua Bíblia sempre permanece fechada, você está distante de Deus. Mas se a sua Bíblia está aberta e sendo lida, seja ela no celular ou aqui nas páginas,
você está sempre próximo a Deus, você está se alimentando dessa fonte, você está sendo avivado no seu espírito, e você verá as coisas acontecerem na sua vida. Você crê nisso? Ele pregou ali, e o poder de Deus invadiu aquele lugar, porque a finalidade da pregação da palavra não é ser admirado pelas pessoas, mas a finalidade da pregação da palavra é produzir salvação, sinais, prodígios e maravilhas. Às vezes a gente está muito preocupado com os outros, o que vão pensar de mim? Não, o que Deus vai pensar de você. Paulo, que era um homem completamente instruído na palavra, ele escreve lá em Coríntios capítulo 2, eu quando fui pregar para vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria, mas eu fui com demonstração de poder e espírito, e entre vós nada me propus a saber, a não ser Cristo e esse crucificado. A mensagem que vai transformar a sua história, e todos os lugares onde você colocar os seus pés, é a mensagem de Cristo. Sabe, esse evangelho que tem sido pregado aí, coach, não transforma a vida de ninguém. Esse evangelho que só fala de vencer, de você, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Esse evangelho que diz que você vai conquistar e só conquistar, não transforma ninguém, mas quando você prega Cristo, a transformação acontece, irmão. São coisas que o dinheiro não pode comprar, são coisas que os homens não podem fazer, e acontece através da pregação genuína do evangelho. Quantos creem nisso? E olha o que a Bíblia diz, versículo 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Os sinais estavam sendo feitos por Filipe, e isso pode ser feito por você também. Eu acho que você não creu. Não, você não creu não. Sinais miraculosos podem ser feitos por você também. Porque Jesus diz, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Jesus não disse, esses sinais seguirão aos pastores, esses sinais seguirão aos líderes, esses sinais seguirão aos mais eloquentes, aos mais sábios, não, esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome curarão os enfermos. É para cada um de nós aqui, é para você Gilson, é para você Verônica, é para você Claudião, cada um de nós, porque a autoridade de Jesus foi derramada sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos. Para que isso avive mais a sua fé, João 14:12 diz assim, digo-lhes a verdade, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores. Irmãos, olha que responsabilidade, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará coisas maiores. Se nós crermos, irmãos, as pessoas vão entrar aqui enfermas, e sairão curadas para a glória de Deus. Você crê nisso? É a unção que Deus derrama sobre a sua vida. Para que buscar tanto o Espírito Santo? Para que pregar tanto sobre avivamento? Porque quando essa unção vier e tomar todo o seu ser, é para que você imponha as mãos sobre os enfermos. E isso, queridos, acontece nas horas mais inusitadas. Outro dia, a gente estava voltando de um culto na sede, e eu fui convidado para comer na casa da sogra do pastor André de Belmonte. Quando a gente chegou na casa da sogra dele, ela estava com uma dor terrível na barriga, ela não conseguia nem ficar assim, de pé, ela ficava encurvada com a mão na barriga. E a gente voltou cheio de fé daquele culto. Eu falei, irmã Vanusa, eu vou orar por você, posso orar? Ela falou, pode pastor. Nós colocamos as mãos sobre ela e declaramos, nós damos uma ordem para que essa enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Vanusa, receba a saúde em nome de Jesus. Na mesma hora ela saiu correndo, ela foi no banheiro, ela vomitou e voltou completamente curada. Por quê? Esses sinais seguirão aos que crerem. Não precisa ficar chamando o líder não. Você saiu do culto enfoguetado, foi ministrada a unção de Deus sobre você. Se tiver alguém enfermo, vai lá e ore. Ah pastor, mas se Jesus não curar, se ele não curar, o problema não é seu, é dele. Ele cura quem ele quer, mas nós precisamos ter fé. Amém? Não ofereça um Dorflex para quem está doente não, impõe as suas mãos. É uma oportunidade, irmão, de Jesus salvar, não é verdade? É uma oportunidade. Às vezes tem alguém lá no seu trabalho precisando de uma oração, e você dá um Dorflex. Eu tenho um Eno aqui na bolsa. Não é assim que a gente faz?
Não, irmão, seja mais ousado. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: seja mais ousado, e Deus vai te usar. Sabe por quê? Você está firmado na palavra, e se a palavra de Deus diz que estes sinais seguirão aos que crerem, que nós faríamos obras maiores que as que Jesus fez, isso vai acontecer hoje, isso vai acontecer amanhã, não é daqui 20, 30 anos não, é agora, em nome de Jesus. Eu acredito em um Deus intencional. Se Ele está falando de Espírito Santo, se Ele está falando de avivamento, é porque Ele vai criar situações essa semana ainda. Quem está me entendendo? Ele vai criar situações essa semana ainda, e você vai orar, a pessoa vai ser curada, você vai pregar, a pessoa vai ser convertida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que bênção, é isso que tem que acontecer, irmãos. Eu fui fazer um gabinete com uma irmã essa semana, que vai se tornar membro aqui da nossa igreja. Baixa só um pouquinho, por favor, João. Vai se tornar membro da nossa igreja. E ela falou: pastor, eu acompanhava a igreja pelas redes sociais, e quando eu vi que a irmã Adriana estava aqui, eu me alegrei, porque eu trabalhava na mesma escola que ela, e eu estava com crise no meu casamento, e ela percebeu um dia que eu estava triste, e ela liberou uma palavra sobre a minha vida, e meu casamento foi restaurado. Eu falei: Adriana de Deus, a Adriana do céu, é usada essa mulher, né? Está lá no departamento infantil, ninguém vê, mas está sendo usado como uma ferramenta poderosa do Senhor. Você não precisa ser visto, você precisa carregar a unção, isso é suficiente. Você não precisa que as pessoas te vejam, você precisa simplesmente carregar a unção do Senhor sobre a sua vida. Então comece, irmão, comece orando, comece falando do Evangelho, e os sinais te acompanharão para a glória de Deus. Fale da palavra do Senhor, pregue o Evangelho, e nós veremos a nossa geração sendo avivada em nome de Jesus. Outra característica notável do avivamento de Samaria: a alegria naquela cidade. Versículo 8: depois que os espíritos imundos saíram, que os coxos foram curados, o que aconteceu? Houve grande alegria naquela cidade. O que é que um avivamento produz, pastor Arnaldo? Alegria. A gente tem vivido a geração mais deprimida da história, irmãos. A geração mais ansiosa, a geração que está enferma com doenças psicossomáticas, depressiva. Por quê? Porque falta alegria. E a alegria não é encontrada, irmãos, nos fatores exteriores da vida. A alegria, ela vem através da obra de Cristo em nós. Porque quando você está com problema, mas está com Jesus, a sua alegria não é circunstancial, ela permanece aqui, queimando no seu coração. Por quê? Porque Ele já realizou uma grande obra na sua vida. Imaginem ali os samaritanos rejeitados, eram mal vistos pelos judeus, e Deus alcançou aquela cidade que era rejeitada, e um povo que era triste e rejeitado agora estava alegre. É isso que um avivamento faz, irmãos. Quando eu cheguei aqui em Itaquaquecetuba há 5 anos, eu só ouvia coisas maravilhosas sobre essa cidade. Pastor, cidade maravilhosa, top para se morar. Cidade que o índice de criminalidade é lá embaixo. Cidade que o povo que mora adora morar aqui. Irmãos, cidade que não mata profeta. Quando eu cheguei aqui, Itaquá era o patinho feio da história, mas esse jogo está virando. E não é por causa do delegado Boigues, é por causa da igreja. É por causa da igreja. Irmão, se você passar aqui nessa avenida João Fernandes às 18 horas, as igrejas estão lotadas. O povo está buscando a Deus, é o povo que ora por essa cidade, é o povo que prega o Evangelho nessa cidade. Uma grande alegria vai batizar essa cidade em nome de Jesus. Você que mora em Itaquá e pensava que iria morar em Arujá, que Arujá, irmão? Se Deus te colocou em Itaquá, esquece Arujá. Ai pastor, eu estou em Itaquá, mas eu quero morar em Mogi. Que Mogi? O avivamento é aqui. O avivamento não chegou em Samaria, o avivamento chegou em Itaquaquecetuba também, irmãos. Para a glória de Deus. E esse avivamento não vai ser algo feito por é uma figura pública que está pregando. É um entendimento dos céus para nós. Amém? A gente espera a unção sair sobre a vida de alguém. Não, é uma convergência de Deus para nós. Hoje eu estava em casa e o Wallace me mandou uma mensagem. Falou: pastor, eu estava guardando meu carro e daqui a pouco um menino veio conversar comigo. Eu conheço ele desde que nós éramos pequenos. E ele começou a conversar comigo. Ele está envolvido com droga e com tantas outras coisas. E eu comecei a falar da palavra para ele. Sabe o que aconteceu, pastor? O homem endemoniou na minha frente. E o que você fez? Eu orei.
Você orou e o demônio foi expulso? Foi, pastor, mas depois voltou, ora de novo. Aí, né, o Wallace é uma bênção, ele é novo convertido, um homem de Deus. Aí ele falou, pastor, mas eu tenho medo de retaliação. Eu falei, a maior retaliação é o homem permanecer endemoniado, né? Então, ore. Irmão, situações assim vão começar a acontecer aqui. Sabe por quê? A gente está orando, a gente está pregando a palavra, a gente está jejuando, a gente está fazendo a obra de Deus. A hora que Deus vir mesmo com avivamento, irmãos, o negócio vai alastrar. Eu quero declarar que esse lugar aqui vai ficar pequeno para a glória de Deus. Vai ficar pequeno, mas não é porque alguém está pregando aqui e é maravilhoso a pregação, ou porque o louvor é top, não. É porque você está incendiado nos lugares onde Deus tem te plantado. Filipão não podia mais pregar em Jerusalém, sabe o que ele fez? Eu vou pregar em Samaria, e o homem levou o poder de Deus para lá, queridos. Porque o poder de Deus não está concentrado em um templo, o poder de Deus não é só para pastores, o poder de Deus está sobre você. Aí você chega lá na empresa na segunda-feira, não chega com cara de quem comeu e não gostou, chega lá para ser luz e sal para a glória de Deus. Aí sabe o que vai acontecer, irmãos? As pessoas vão começar a olhar para você e dizer, você é diferente. Aí você vai falar, é porque eu conheço a Cristo. Aí um convite inusitado, vamos na igreja? Não foi assim, Dodô? Vamos lá no café com a rapaziada? E aí acabou o café aqui, um marmanjão chorando, abraçado com o pastor. Isso é avivamento, querido. Isso é avivamento. Sabe por quê? A última característica para a gente encerrar, diz que houve conversão de almas. Vamos lá, versículo de número 12. Mas, quando creram em Filipe, que lhes anunciavam as boas novas, e o reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, foram batizados tanto homens e mulheres. Não existe avivamento sem conversão de alma genuína. Houve conversão, e o que eles fizeram? Então a gente quer ser batizado. O que é o batismo? É o arrependimento, é transformação de vida. O final de tudo isso, não é só os nossos templos cheios. O final de tudo isso é você olhar para alguém que roubava e não rouba mais. O final de tudo isso é você olhar para alguém que batia na esposa e agora é um servo de Jesus Cristo transformado. O final de tudo isso é você ver alguém igual Camilo, que chegou na igreja fumando e está completamente liberto. O que é isso? É avivamento. Porque senão acontece igual aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso recebeu um grande avivamento, mas lá nas 7 cartas do Apocalipse, tomou uma notificação de Jesus dizendo, olha, lembrem-se de onde vocês caíram e abandonaram o primeiro amor. Porque o primeiro contato foi avivamento, mas e a conversão? E a permanência? E a obra que Deus desejava realizar naquela igreja, cadê? Então, o que vai caracterizar o avivamento na nossa geração é a conversão genuína de almas. E o Senhor conta comigo e com você, amém? Você crê que através dessa unção que o Senhor tem derramado na sua vida, você será um agente de milagres nessa cidade? Está muito fraco, você será um agente de milagres nessa cidade? Até quando você estiver dando a batida no cara lá, Gilson, você conhece a Jesus? Ele quer te tirar dessa vida aí, querido. Irmãos, é assim, porque o avivamento vai atingir todas as esferas da sociedade. Você quer, sei lá, você está estudando medicina, vai ser médico, você vai ser usado no consultório. Você quer advogado, você vai ser usado lá no seu escritório. Você quer o patrão de muita gente, você vai fazer um devocional com a sua empresa, irmão. É assim que acontece, e nós viveremos nesse ano de 2024, a maior colheita da nossa história. Quantos creem nisso? A igreja de Cristo nesses últimos dias irá viver o maior despertar da sua história. Você crê nisso? Os últimos dias são precedidos por um grande avivamento e uma grande colheita de almas. O avivamento de Itaquá vai trazer marcas de fidelidade dos crentes, de pregação da palavra, de alegria na cidade, de grande colheita de almas. Você crê nisso? Deus abençoe os irmãos então em nome de Jesus.